Olá pessoal, para mim é uma satisfação estar aqui com vocês. Eu iria apresentar o ponto 3, que aborda a consolidação das demonstrações contábeis, e a gente vai tratar sobre lucro não realizados. A gente vai trabalhar com uma aula para graduandos, que eu acredito que seja esse o propósito da seleção. E na aula eu optei, em trazer um assunto um pouco mais avançado, ou seja, eu trabalho com uma primeira parte, foi dada, a gente vai fazer uma revisão e posteriormente a gente parte para lucros não realizados. Então, turma, ao final dessa aula você deverá entender, quer dizer, conhecer o conceito de lucros não realizados, também identificar quando uma demonstração contábil necessita de eliminar algumas relações intragrupo, né, no caso, os lucros não realizados, e também entender a partir dos exemplos que podem ocorrer situações que necessitam que se seja excluída para se ter uma visão de grupo, tá? Então, a gente teve a aula passada, a gente falou sobre a consolidação das demonstrações contábeis, falamos sobre quais empresas necessitam fazer, tá? Também iniciamos também a questão da contabilização das demonstrações contábeis. Então, hoje, a introdução, a gente se remete novamente à parte um. Depois a gente traz o conceito, o objetivo, demonstramos algumas exclusões, lucros dos estoques, e por fim temos exemplos desses lucros nos estoques, tá? Esse aqui é o nosso material base, né? Eu tinha indicado na aula anterior. Novamente eu trago o Manual da Contabilidade Societária, no capítulo 21, e um outro material, né, de uma forma complementar, seria o livro do professor Pereira, né, do Rios, Marion, né, só lá da Contabilidade Avançada, no capítulo 5. É necessário também a leitura do CPC 36, que é o CPC que aborda a temática. Esses são dois vídeos para a fixação de conteúdo, está no material de vocês, vocês podem apenas clicar e já vai abrir através do SIGA, tá? A gente percebe que as organizações, geralmente, elas apresentam ao final de cada exercício social as demonstrações contábeis, certo? Essas demonstrações contábeis apresentam o retrato, o retrato das organizações em âmbito de posição financeira, né, em âmbito do que aconteceu ao longo de um determinado período. Só que algumas organizações elas podem investir em outras organizações, tá? Como a gente viu, há tipos de investimento, né? Que seria, não vou falar tipos, mas eu posso falar caracterização desses investimentos, que podem ser coligada, controlada, tá? No nosso caso aqui, a gente está trabalhando com controlada, tá? Ou seja, ela possui um número relevante de ações de uma determinada empresa, né? E aí tem a relação entre controladora, ou seja, aquela que controla uma controlada, né? Ou seja, a empresa A comprou 100% das ações, tá, da empresa B. Então a gente sabe que a empresa A, por conta dessa aquisição, ela é a controladora. A empresa B é a controlada, tá? Só que tem um dilema, né? Olha, a gente precisa das demonstrações contábeis para que os stakeholders, né, ou sócios, acionistas, eles possam tomar decisões e saber da posição financeira dessas entidades. Então, o que é que deve ser feito para isso? Olha, eu não posso deixar de fora
um investimento, né? A gente tem que colocar e ser fidedigno nas informações, apresentar as informações que apresentem de fato todo, né? Se a empresa A ela tem a empresa B, ela deve registrar na sua conta de investimento essa participação. É isso? Só que com a visão do todo, a gente deve demonstrar a empresa A e a empresa B como uma única entidade, um único grupo econômico, não é isso? E é por isso que a gente estuda como consolidar esses demonstrativos da empresa que investe na empresa que é investida, tá? Então, a gente sabe que esse grupo econômico ele é constituído pela sua controladora e mais de uma controlada, ou seja, controladas, né? Por exemplo, a Magazine Luiza ela tem como controladas o Kabum, ela tem a Netshoes, tá? Ela tem a empresa de aplicativo lá no Paraná, tá? Então ela tem uma série de controladas, tá? E aqui a gente tem um exemplo que nos remete ao nosso início, né? A gente começou lá na equivalência patrimonial e aqui a gente fala, olha, é o mesmo exemplo praticamente, né? A Alfa adquiriu 100% do PL de Beta em X1, né? Então a Alfa 100% que comprou por 150. E Beta registrou esse, né? Olha, tem aqui o nosso 150 que é o seu PL. Tá? E Beta ela divulgou dividendos, desculpa, ela divulgou lucro depois de determinado período de 45 e posteriormente dividendos. Tá? Então, 35. Então a gente vai fazer a contabilização dessas operações, aquisição, lucro e dividendo. Então, o primeiro ponto, a gente está aqui, olha, a gente investiu, comprou um investimento de 150, então a gente debita, né? E credita o nosso correspondente de disponível de caixa, tá? Que foi no valor de 150 e a gente faz o lançamento da aquisição desse investimento em beta. No final do ano, o beta deu lucro, né? Foi um investimento muito bom, né? Deu lucro. Então, a gente chega na controladora e fala, olha, controladora, aumenta R$ 45 aí porque houve uma receita de equivalência patrimonial, né? Ou seja, houve lucro em beta. Então, se beta houve lucro, a gente reconhece essas movimentações que aconteceram em beta no nosso patrimônio, tá? Então, a gente registrou aqui. E por fim, houve dividendos recebendo o valor de 35, né? Então, 35 para dividendos e credita 35 para investimento. Por que, professor, tira de investimento? Porque lembre-se que as movimentações que ocorrem no PL de beta ocorrem de forma simultânea e igual à porcentagem que alfa tem em beta, né? Então, se ela tem 100%, 100% aumenta 100% do PL, aumenta 100% no investimento. Olha, se sair R$ 35 do PL, vai sair R$ 35 da conta de investimento, tá? E aí, essa saída é por conta de um dividendo a receber no valor de 35. Então, resiste esses 35 como um investimento, tá? Só que a gente percebeu que ficou assim, olha, o balanço de alfa, está aqui sua conta de investimento no valor de 160 e do outro lado está o seu correspondente no PL de beta, né, que é o investimento. Ela investiu para a existência de beta, né, assumiu riscos, né, assumiu que tem objetivos com beta, então está aqui. Então, balanços de forma individual, né, cada um apresenta o seu. Só que a gente precisa informar o público que a alfa é dono de beta e que o patrimônio é maior do que isso. É maior do que a alfa apresenta de 800, né? Então, se a alfa é dono de beta, nada mais que a gente coloca uma visão de grupo, tá? E essas relações que acontecem intragrupo,
né, dividendos a pagar de uma, a beta vai pagar dividendos para alfa. Né? Se nome de grupo, ninguém vai pagar dividendos para ninguém. Isso. Não existe a conta investimento, existe um grupo com um PL maior. Né? Então a gente tem todas essas movimentações necessárias para se fazer para que o leitor, para que o interessado, ele reconheça esse agrupamento, essa consolidação de duas demonstrativos, de duas organizações que de fato pertencem ao mesmo grupo. Tá? Então a gente vai unir, vai fazer a junção, né, de algo que está separado, algo que está fracionado. Então a gente vai unir, né? E aí a gente vai poder, olha, essa aqui é a posição patrimonial desse grupo econômico. Né? Essa aqui é a posição patrimonial. Esse foi o resultado das operações, para que talvez aquele investidor, talvez aquele acionista tome decisões com base no todo. Então está aqui a consolidação, né? Olha, a gente vai fazer o agrupamento desses balanços, tá? Então tem algumas contas aqui que são em comum, que não deveriam existir, né? Por exemplo, né? Dividendos a receber ou dividendos a pagar. É do mesmo grupo, então ninguém vai pagar dividendo a ninguém, né? Então, lá na frente a gente retoma isso, tá? Então a gente deve fazer algumas eliminações, algumas exclusões para mostrar à sociedade essa visão de grupo, tá? Então as participações da sociedade em outra devem ser excluídas. Olha, eu não tenho necessidade de manter uma conta de investimento para dizer que sou dono de empresa que está agrupada dentro do meu patrimônio, tá? A gente vai consolidar os balanços, então não tem necessidade. Salvo de qualquer conta entre a sociedade, dividendos a receber, dividendos a pagar, talvez, né, a gente não precise colocar isso na visão de grupo. Tá? Na visão separada, eu reconheço que eu estou devendo dividendos para a alfa. As parcelas do resultado do exercício dos lucros, prejuízo dos custos de estoque ou do ativo no circulante. Tá? Então, se há parcelas de lucro, prejuízo dos custos de estoque, isso também deve ser. Né? E ainda mais os não realizados, que será assunto do próximo capítulo. Tudo isso está na Lei 6.404, no artigo 250. Tá? Então, voltando aqui e tomando por base aqui, a gente vai escolher as participações de uma sociedade em outra e outras relações intragrupo. Né? Olha, eu não preciso dizer que eu tenho investimento em beta numa visão de uma consolidação, né? Então, eu vou excluir o investimento com a contrapartida do PL de 160, tá? Se investimento é uma conta devedora, eu vou creditar. Não foi isso que a gente viu? Então, creditamos aqui 160. O PL é uma conta credora, então a gente vai debitar e tiramos esse valor. O mesmo segue para, olha, o saldo de qualquer conta entre as sociedades. Então tá aqui, ó, dividendos a receber, conta devedora, a gente cancela ela, tá, acreditando, e cancela a contrapartida no mesmo valor de dividendos a pagar de 35, que é uma conta credora, e a gente vai fazer essa operação, tá? Feito isso, soma os outros itens que não tiveram nenhum tipo de relação, tá? Então, soma caixa, soma, como é que se diz, os outros ativos, tá? Os outros passivos, e aí a gente fecha o balanço. Tá? Isso aqui é a visão do nosso grupo, meu amigo. Isso aqui não é a visão fracionada, é a nossa consolidação do nosso grupo, tá? Os balanços patrimoniais de alfa e beta, tá? Esse aqui não tinha, mas tem aqui, tá? Pronto. Então, obrigatoriedade, SAs abertas e fechadas quando tiver investimento em controladas, tá? Alguns requisitos são necessários para fazer esse agrupamento, né? As formas de contabilização, de reconhecimento devem ser uniformes, né? Então, essas práticas são uniformes, tá? Para que essas circunstâncias similares, quando for ter esse agrupamento, não tenha nenhum tipo de rusga, nenhum tipo de problema, tá? E a consolidação da investida se inicia a partir da data que o investidor, né, obtiver o controle, ou seja, se eu adquirir 50% a mais das ações, eu já devo iniciar. Mas eu vendi, Thiago, perdi o controle, então não precisa, né? Porque você perdeu o controle, então vai cessar essa necessidade, tá? E aí a gente tem dois tipos de consolidação,
tem a integral, né? Vocês lembram? Integral e a parcial, tá? Parcial. Integral está dizendo, olha, 100%. 100%. Parcial, menos. Menos. Tá? Então, quando a gente tiver consolidação de controlar integral, a gente deve eliminar quem? Dividendos a receber contra dividendos a pagar, o que a gente viu agora. Investimento contra o PL, tá? E o resultado do resultado de equivalência patrimonial. É isso? O PL e os resultados consolidados são sempre iguais ao PL e os resultados da investidura. Ou seja, quando você tira a investida do mapa, né? Você vai tirar, você pega agrupar, vai conhecer como grupo. Essa conta do PL, ela sempre termina ficando igual ao da investidura, como a gente vai ver nos exemplos, como vocês viram nos exemplos, tá? Já quando é um investimento parcial, a gente viu que tem acionistas que não são detentores do controle, são minoritários. Então a gente deve deixar claro na última linha ali do nosso passivo, tá? A parcela que cabe dos investidores, dos sócios minoritários, tá? Então, se é integral, a gente é dono de 100% do negócio. Mas se a gente é parcial, certamente 10%, 15% pertence a um outro grupo e a gente deve demonstrar isso, tá? Então aqui tem um exemplo, a controlada SA, ela adquiriu 60% do capital da controlada, tá? Em 1 dos 1 de X1 por 189, 60%, então o valor é 315, tá? A subsidiária para o lucro de 50 e declarou dividendos. Então aqui a gente tem a controladora, tá? Aqui a controladora, seus valores, e aqui a subsidiária, tá? Então, primeiro ponto, dividendos, está aqui o valor, né? A gente já colocou todos os valores, colocamos o valor de investimento, dos outros ativos, tá? E aí a gente precisa fazer alguns cancelamentos, tá? Olha, numa visão de grupo, se houve um dividendo e a nossa parcela é de 21, porque a gente tem 60% do dividendo que é 35, a gente vai cancelar, tá? A gente vai cancelar a conta investimento em contrapartida com o PL, foi isso? E aí a gente vai cancelar o seguinte, olha, sobra 126, então esses 126, tá? Eles pertencem ao pessoal minoritário, tá? Então eles têm essa parcela dentro do nosso patrimônio, tá certo? Professor, mas tem um dividendo aí que ficou no valor de R$ 14. Olha, esse R$ 14 aqui é 40% que pertence aos minoritários. Então, que a gente deve, o nosso grupo deve esse valor, tá? E a outra questão é lá na nossa DRE, tá? Vendas, aqui é a DRE. Então, olha, se houve uma equivalência que foi R$ 50, tá? A gente vai cancelar essa receita de equivalência da nossa controladora, tá? E falar o seguinte, olha, desse valor aqui do nosso grupo, 20% do nosso lucro pertence, desculpa, R$ 20 do nosso lucro pertence a os minoritários, tá? Então, além disso, a gente coloca os 340 para fechar a operação, tá? E reconhece os 390 na venda, tá? E aí a gente fecha toda essas contas que envolvem a nossa subsidiária e aí a gente tem uma visão de grupo, né? Por conta de todas essas circunstâncias que fizemos. Então, procedimento que a gente deve fazer, a gente vai somar os itens independentes. Olha, a gente pode somar os dois caixas, não tem relação. A gente pode somar os dois estoques porque não tem relação. Os financiamentos podemos somar.
A gente deve eliminar o investimento da controladora e o PL da controlada, né? A gente viu esses exemplos aí. A gente deve divulgar e apresentar no nosso PL as participações de controladores, tá? Como a gente viu também. E aí a gente deve fazer o que a gente vai entrar no nosso assunto de hoje. Eliminar-se itens decorrentes de transações intercompanhias, o que vai incluir os lucros não realizados, tá? Então essa é o nosso assunto e a gente vai falar sobre essas operações que ocorrem intragrupo, tá? É como se alfa e beta agissem juntos, tá? Então, pessoal, existem relações entre essas empresas, tá? Elas geralmente participam uma da outra por um interesse além do ganho por meio de dividendos, de lucro, tá? Às vezes é por conta de de um pensamento estratégico, tipo de fornecimento de matéria-prima mais barata, a preço de custo, prioridades. Né? Então, a gente viu também questões de intercâmbio entre o time, né, de uma com a outra, intercâmbio de vendas. Né? Então a gente percebeu que há algumas relações, né, entre essas organizações aí que a gente deve entender para ver o que, é que a gente pode fazer com elas, sobretudo quando acontece vendas entre duas organizações do mesmo grupo, tá? Então a gente vai verificar justamente isso, tá? Essas relações. No primeiro a gente vai tratar tudo por exemplo. A gente já sabe como é que faz a consolidação, já sabe que elimina, só que agora a gente vai ver como exclui relações intragrupo, sobretudo quando uma vende para a outra, o controlador vende para a controlada, a controlada vende para a controladora, tá? Primeiro exemplo, venda intragrupo de mercadoria a preço de custo, tá? Como se essas organizações elas têm essa parceria e a intenção entre elas seria essa venda de mercadoria a preço de custo, tá? Então, a controladora A constituiu em novembro de X1 uma controlada B, do qual tem 100% do capital, tá? A controladora A integralizou em dinheiro todo o capital da controlada B. A controladora A vendeu mercadorias para a controlada B por 100 mil preço de custo, tá? Então perceba que houve essa relação intergrupo. Então a gente vai chegar aqui, olha, aqui está o nosso balanço, tá? A gente vai somar os itens independentes disponíveis, 75 mais 125, 200. Foi isso que a gente fez. Vocês fizeram o exercício. Clientes terceiros, 150, então 150, tá? Ou seja, relações com terceiros permanecem. Relações intergrupo a gente deve excluir, tá? Então a gente percebe clientes controlada B aqui e fornecedores controladora A. Né? Então a gente percebe que uma vendeu para a outra e que isso se encontram, essa relação encontra no balanço individual de cada uma. Uma tem a receber e a outra tem a pagar. Numa visão de grupo, numa visão de agrupamento de consolidação, é o item que a gente deve cancelar, né? E aí tem outra também, que é o investimento. Numa visão de grupo, não precisa dizer que dentro desse grupo estou investindo na outra, né? Na visão de grupo, você enxerga tudo e pode ser que nas notas explicativas a gente fala, né? Então, daqui a gente vai proceder. Então, primeiro ponto, olha, a gente cancela investimento na controlada B. A forma que a gente faz isso é, primeiro ponto, cancelando o investimento, a gente vai creditar essa conta que é devedora. Contrapartida, tiramos aqui do nosso PL, né, esse valor do capital, desse investimento, no valor de 125. Então, ó, tiramos aqui. Então, temos a contrapartida. E aí a gente tira aquela venda de 100 mil, ó, uma vendeu para outra, tá? A controlada B, ela tem a pagar a controladora, tá? Que forneceu mercadoria. Então, olha, 100, 100. E aí a gente elimina essa relação e vai somar os itens independentes, tá? Então a gente tem
esse balanço consolidado. Além desses lançamentos, a gente tem que reconhecer o seguinte, olha, não foi só o balanço que houve alteração. Se uma vendeu para outra, a gente tem aquela demonstração que aborda o resultado da organização em um exercício, a nossa DRE, né? Então, olha, se a controladora efetuou a venda, ela registrou receita e registrou o custo da mercadoria. Então, o que, que a gente faz? A gente vai ter que ir lá na DRE e, olha, cancela aí, tira esse valor aí de 100, tá? A gente vai debitar e vai creditar 100 da mercadoria vendida. Olha, cancela isso aí, porque numa visão de grupo a gente não demonstra essa relação intra-grupo, tá? Então a gente elimina e soma. Olha, 1.300 menos 100, 1.200. 700 menos 100, 600, tá? E aí o nosso lucro líquido é de 200 mil em uma visão intra-grupo. Quando tem lucro nos estoques, imagine agora uma visão de intragrupo da controladora A, não vendeu o estoque adquirido, ela adquiriu o estoque da controladora B e não vendeu, tá? Ficou lá no estoque. Olha lá. Vamos supor que a controlada B vendeu no mês de dezembro mercadorias para a controlada A por 140 mil que lhe custaram 100 mil, tá? Supondo que a controladora A não tenha vendido para terceiro dessa mercadoria até a data do balanço. Então está lá, tá? Então se está lá, voltando aqui, ó, a controladora A, ela comprou por 140 mil algo que custava 100 mil, tá? Então, só para a gente não perder, né? Controladora, desculpa, controlado B, vendeu 100 mil. Desses 100 mil, a controladora, desculpa, essa compra da controlada B, o custo dessa mercadoria foi, desculpa, aqui está a venda é 140 e o custo é 100 mil, tá? Então está aqui. Ele vendeu para a controladora e ela não fez o repasse até a data do balanço. Então a gente chega lá, olha, eu quero cancelar essa receita aí de 140, tá? O que foi uma relação intra-grupo e quero cancelar os 100 dessa relação intra-grupo que demonstra no nosso demonstrativo de resultado. Só que tem aí um valor, né, restante que vai sobrar, né, que é o valor de 40, tá? Esse 40 a gente vai tirar do estoque, então a gente vai creditar a conta estoque que fica no balanço patrimonial e a gente fecha 140 de débito e 140 de crédito. 40 no estoque, 100 no custo da mercadoria, tá? E aí a gente faz o somatório, tá, das contas independentes e chega ao valor do demonstrativo. Outra condição também existente é quando há uma venda de mercadoria com lucro, tá? A gente viu casos de venda preço de custo, tá? A gente viu casos de venda em que se encontra no estoque, né? Digamos assim, o lucro, e uma venda agora no qual houve venda em seguida, tá? Então bota aqui venda a terceiro. Então a controlada B vendeu para a sua controladora A 140. A controlada
B, 140. Receita, né? É uma venda, uma receita, tá? E ela comprou de 100 mil. Então, custo. Então, tá aqui na sua DRE, né? Um lucro de 40. É isso? Com essa operação, tá? Aqui é como está registrado na controlada B, esse lucro bruto de 40 mil de lucro. Por sua vez, a controladora vendeu por 160 mil, tá? E tem essa receita, essa venda. Qual foi o custo dela, pessoal? Vocês lembram? O custo dela foi o preço que ela comprou e que foi a receita de B, não é isso? Então aqui 140. Custo. Então ela teve um lucro nessa operação de 20 mil. Pessoal, tudo certo? Até aí, vocês conseguiram entender? Querem que eu repita? Tudo tranquilo até aí? Então, essa foi a relação, tá? Vamos ler de novo a questão. Opa. Uma venda intragrupo de mercadoria com lucro, tá? A controlada B vendeu para a controlada A por 140 mil mercadorias cujo custo junto a terceiros, ó, junto a terceiro foi 100. Então tá aqui registrado. A controlada B chegou a um lucro de 40 mil com essa operação. Em contrapartida, a controladora A chegou a um lucro de 20. Tá? Só uma provocação. Qual foi o lucro desse grupo econômico, pessoal? E o custo? Está aqui. Veja os saldos consolidados de vendas e custos das mercadorias vendidas. Representa efetivamente as operações com terceiros, tá? Então, a gente falou numa visão de grupo, né? Grupo econômico. Dentro do grupo econômico vai estar B, vai estar C, enfim, é um grupo econômico e o nosso papel é agrupar essas informações, não é isso? Agrupar as informações contábeis, tá? E aí a gente percebeu que a gente deve eliminar as relações intragrupo. Além disso, o que a gente faz? Soma itens independentes. Mais uma pergunta, colegas. Vocês conseguem identificar aí o valor do grupo com terceiros? Ou seja, tem um grupo econômico que dentro do seu ambiente externo solicitou comprar mercadorias. Esse grupo externo comprou na mão de terceiros
e vendeu para terceiros. Esqueça a relação intragrupo. Numa visão de grupo, essas relações, esses elos são eliminados. Não é isso? Então, olha, a venda de 160 mil foi feita pela controlada A com terceiros, tá? E o custo de mercadoria foi 100 mil, representado o valor pago pela controlada B ao adquirir com terceiros, tá? Então, a gente deve analisar, olha, dentro desses demonstrativos, dentro dessa DRE, eu devo saber o seguinte, que esses 100 mil aqui, veja se vocês concordam comigo, foi uma relação com terceiros, ou seja, a minha controlada B, ela comprou com terceiros. E quem foi que vendeu para fora do grupo? Controladora A. Ela vendeu por 160 mil. Ah, Tiago, mas teve uma operação de venda. Não. A gente quer grupo com terceiro. O grupo comprou fornecedores, o grupo vendeu para clientes. Tá? Então, o grupo comprou por 100 mil e vendeu por 160 mil. Tá? E aqui está. A controlada B vendeu para a sua controlada A por 140 mil mercadoria, cujo custo para a controlada B foi de 100 mil. Tá? E a controladora A, por sua vez, vendeu tais mercadorias a terceiro por 160 mil. Logo registrou aqui a operação dela. Aqui a operação dela, a controlada. Tá? Então aqui a gente tem a consolidação delas, como é que a gente vai proceder para isso, como é que a gente vai agir para isso acontecer. Tá? Então, receita com vendas, controladora A 160 mil, controlada B 140 mil, o preço das mercadorias, o lucro bruto e o lucro líquido. Primeiro ponto, a gente deve identificar as operações intragrupo. Tá? Vou voltar aqui para vocês analisarem. Qual foi a operação intragrupo? Isso mesmo. A controlada B, ela vendeu algo que lhe custava de 100 mil que comprou de fora, e a controladora ela vendeu o 160 mil que ela comprou dentro do grupo 140, não é isso? Então, tá aqui, olha, eu vou cancelar esses 140 mil dessa receita com vendas intragrupo, tá? E aí não existiu essa receita. E vou cancelar 140 mil desse custo da mercadoria vendida. Por quê? Porque foi relação entre nós. Eu comprei por 140 e a minha controlada vendeu por 140. Tá? E o que é que vai ficar, Thiago? Vai ficar aquela visão que eu falei com vocês. Grupo econômico, vou botar aqui GE, Globo Esporte, ela vende para os clientes e ela recebe dos fornecedores. Então ela comprou pelo valor que está aqui, né? Pelo valor que o grupo comprou. O grupo comprou na figura do nosso exemplo aqui da controlada. A controlada comprou para o grupo, tá? Na visão de consolidação. E a controladora ela vendeu de forma para terceiro fora do grupo, tá? Então qual o valor vai ficar? Os valores de relação fora do grupo, tá? Fora do grupo. Então veja que os saldos consolidados de vendas e custos das mercadorias vendidas
representam efetivamente as operações realizadas com terceiros. Não foi isso? Ou seja, a venda de 160 e o custo de 100 mil. 140 é a relação entre grupo. Não vamos dar essas informações para o mercado. Tá? E aí o lançamento de eliminação a ser feito para consolidar a demonstração do resultado será receita, a gente cancelou. E cancelou 140 também, do CMV, que foi 100 concernente à companhia B, né, e 100 concernente à companhia A. Tá? Esses valores relacionados à venda e compra que existiu dentro do grupo econômico. Então, meus colegas, é isso que eu trouxe para a gente discutir hoje, tá? Essas relações intragrupo e que a gente necessita eliminar, tá? Para fins de agrupamento, consolidação. E aí a gente percebeu o conceito de lucros não realizados, né? Ou seja, é aquela relação que ocorre entre as companhias, tá? E aí a gente deve eliminar para que não se manifeste, que não, a gente não dê ao leitor do nosso demonstrativo essa informação de uma relação intragrupo no balanço do grupo. Né? Então a gente tira e fala, olha, o nosso grupo econômico de caixa foi esse aqui, né? Ou seja, relação de independência das contas. E aí quando a gente percebe que há contas desse grupo, né, dessas relações entre empresas do mesmo grupo, no momento de consolidação, a gente vai tirar do grupo. Olha, se a Magazine Luiza tem a Kabum, Netshoes, aplicativos de comida e etc., no momento em que ela for fazer o seu balanço consolidado, ela vai fazer a eliminação da relação, né? Da relação entre as companhias. Vai somar os valores independentes, ou seja, que não tem nada a ver com a relação da Kabum, da Netshoes, do Nedcast, tá? Então, eliminação, soma dos itens independentes. E aí apresenta a demonstração do grupo Magazine Luiza, tá? Agora, dentro do grupo não tem necessidade de eu dizer que eu invisto, que a Magazine investe Nerdcast, Cast, Jovem Nerd, estou errando, Jovem Nerd. Eu não preciso dizer também que a Oi tem a Vital, né? Que a Oi tem a Oi Fibra, tá? Não, a Oi, o grupo econômico da Oi é esse aqui, ó. E dentro do grupo tem lá a participação de minoritário, possivelmente o BTG,
que é um dos participantes da Vital, por exemplo. Embora essas discussões de venda até o momento é isso, tá? E aí a gente viu algumas situações em que pode ocorrer dentro do grupo, né? E aí a gente viu casos lá de venda de mercadoria a custo, né? Mercadoria que eu vou chamar de presa, né? Que tá no estoque, e mercadoria que foi vendida a terceiro, tá? Então, quando é de custo, né? Você vender a custo, você chega lá e faz as eliminações das contas de compra e venda, por exemplo. Olha, a controlada, ela comprou na controladora. Então, a controlada deve à controladora. Então, a gente vai cancelar essa conta. Uma visão de grupo, ninguém está devendo, né? Quando fica preso no estoque, a gente utiliza um procedimento que a gente olha estoque, a gente vai tirar esse valor aqui de você porque é um lucro que está aí dessa relação do grupo. E por fim, a gente viu que os valores que ficam no momento de venda, tá? A gente deve deixar só as relações com terceiros, né? A gente viu lá que eu fiz até o desenho aqui, né? Então aqui é o grupo econômico, tem cliente e tem o momento de fornecedores. Então, a gente elimina a relação dentro do grupo, tá? Elimina essa relação e vai apresentar o preço que comprou com fornecedores e o preço que vendeu para os clientes, tá? E isso aqui é que vai formar o balanço do grupo, tá? E aí a gente coloca nas notas explicativas essas relações e essas contas que acontecem dentro do grupo, tá? Para que as pessoas tenham conhecimento do que é feito entre essas sociedades, tá? Por exemplo, a Magazine Luiza vai dizer quais valores pertencem de uma compra entre eles, etc. Tá? Acho que vocês conseguiram compreender a lógica de evidenciar essas informações em notas explicativas. Tá? Quando se tem, por exemplo, minoritário, a gente viu lá né, que a gente reconhece nessa participação com minoritários, boa pergunta, a sua parcela do lucro, a sua parcela do dividendo, tá? E isso vai ser eliminado e aí a gente reconhece entre contas especiais a parcela da participação minoritária e sua participação no lucro, como a gente viu, e tem dois exercícios aí para você fazer, tá? Mas assim, para a gente chegar, para a gente fechar isso aqui, pessoal, como é que fica a questão das demonstrações e as práticas contábeis? O que é que deve acontecer com essas práticas? Cada um pode fazer um tipo de reconhecimento do arrendamento, dos seus estoques. Como é que fica essa política? E isso, a política dessas práticas contábeis devem ser uniformes justamente para momentos de consolidação, tá? Então, uniformes para que não haja nenhum tipo de estresse em momentos de consolidação e que isso não leve a divergência de valores, problemas com valores, para que o usuário, o cliente dessa informação, ele não saia prejudicado, tá? Então, pessoal, é isso que eu tinha separado para vocês. Essas aqui as referências, tá? Mas que está lá, né? A gente trouxe lá o manual, trouxe o livro também, que tem o livro do fundamento da contabilidade também, tá? Tem o livro do professor Almeida, tem o CPC também.
tem livro na frente também. Então, hoje a gente falou sobre consolidação, né, e casos especiais que foram lucros não realizados. Próxima aula a gente vai resolver os exercícios de hoje, tá? E então vocês resolvem, já estão no Moodle, vocês enviam para o professor, a gente responde na próxima aula. E o próximo ponto, sem ser na próxima aula, que a gente vai falar, seria redução ao valor recuperado, o teste de impairment. Já deixo aqui o capítulo já para vocês se inteirarem sobre o assunto, tá? É um assunto muito legal, acredito que a gente vai aprender bastante, tá? Então, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, tá? E o professor, ele segue à disposição mesmo sem a sua presença física, tá? A gente troca mensagem, seja pelo Moodle, seja por e-mail ou aqui na nossa universidade. É isso. Obrigado, colegas, pela atenção.